gente, o outro vídeo cortou, acho que bem na hora que eu estava falando, que foi com a Jessica Benjamin que o Axel Honneth despertou para o fato de que o Winnicott talvez tenha sido o autor que melhor traduziu a teoria hegeliana para dados empíricos, né, para dados de observação pediátrica e psicanalítica, né? Então, com isso, toda a questão, desde o princípio da vida, né, da indiferenciação, ou seja, né, dessa ainda não ter um eu e viver no que o Winnicott chamou de dependência absoluta, para começar uma passagem para a dependência relativa, que implica no luto dessa relação com a mãe, e que isso vai se desconstruindo ao mesmo tempo que se constrói um indivíduo, e que nesse conflito a gente teria a necessidade de que o bebê comece a entender que ele é ele mesmo e reconhece então a existência da mãe como um ser independente, ao mesmo tempo em que essa mãe também precisa reconhecer esse crescimento do bebê, e nessa relação recíproca, que obviamente é mais complexa do que isso, envolve outras pessoas, né? Alguém que faça essa função do cuidado, mas essa dependência total para poder sobreviver por conta daquela prematuridade biológica que a gente tem, né? Que tem a ver com o fato de o cérebro, o tamanho do nosso cérebro, né, da nossa caixa craniana, que tem que nascer mal formada para depois, mal formada não, né, mas ainda imatura, para depois poder atingir o seu desenvolvimento pleno, a gente acaba passando por essa dependência que vai nos conduzir para essas lutas por reconhecimento dentro dessa esfera mais afetiva, e depois isso vai ganhando outras proporções, como eu acho que eu já falei, né, em relação ao afeto, a solidariedade e o direito. Então, a Jessica Benjamin, né, que é uma psicanalista feminista e que faz essa relação, tentando explicar o porquê de algumas mulheres escolherem a submissão, né, tentando entender essa ideia por conta dessas dificuldades, dessa construção de si mesmo e de toda a dor que há nesse processo, né, que todos nós passamos para poder se tornar um eu, né, para poder se tornar alguém individual, mas que passa necessariamente pelas relações de reconhecimento. Então, as teorias psicológicas são boa parte, né, ou uma fundamentação importante para como Axel Honneth pensa o reconhecimento de direitos, e direitos já desde esse sentido afetivo, desde esse sentido mais primitivo. O Winnicott usa essa terminologia, vocês devem ter visto isso no texto, e a gente vai trabalhar com isso um pouco mais adiante também, tá bom? Bom, esse é o Axel Honneth, né, vivo ainda, já aposentado, não é mais o diretor do Instituto de Pesquisa Social, agora é o Martin Zarr, que está mais vinculado a um diálogo da teoria crítica com Foucault, né, e discussões semelhantes, e a herança mais ronetiana mesmo foi para Berlim com a Jaeg, a Rahel Jaeg, que foi convidada para ser a diretora do Instituto, mas a carreira dela foi construída em Berlim, e ela então desenvolve pesquisas em teoria crítica em Berlim. Então agora são dois centros, Berlim e Frankfurt, no Instituto de Pesquisa Social. Bom, aí eu vou falar rapidamente do Hans Joas, que é muito próximo do Honneth e que não gosta muito de ser considerado teoria crítica, né, nesse sentido aqui, mas muitos autores o classificam como tal, né? O Joas tem livros importantes sobre George Herbert Mead, talvez ele seja o maior especialista em Mead, né? Ele foi nos anos 80 para os Estados Unidos, foi para a casa do Mead, pegou todos os arquivos, estudou bastante a fundo e faz uma reinterpretação do Mead, né? Uma leitura bastante original dele. Ele escreve sobre valores, e o livro no qual estou me baseando para falar um pouquinho aqui se chama A Sacralidade da Pessoa, uma nova genealogia dos direitos humanos. Esse livro a gente tem em português, né? O Joas defende uma tese baseada num sociólogo chamado Talcott Parsons, de que os direitos humanos seriam uma espécie de generalização de valores, ou seja, esses valores vão sendo construídos na nossa história, no nosso cotidiano, então não é uma questão puramente racional, como propunha o justnaturalismo, né? Também não é simplesmente uma relação de poder,
mas essas questões vão sendo construídas no cotidiano, muitas vezes por uma comunicação que também não passa pela razão, e por isso ele critica um bocado o Habermas também, apesar de ter uma herança habermasiana. E os argumentos dele caminham a partir de uma secularização do cristianismo, ou seja, desde as questões iniciais, né, do judaísmo, e isso é relativamente semelhante ao Agamben, mas ele faz uma interpretação oposta, né? Ele diria que essa herança judaico-cristã foi ocupando o nosso cotidiano a partir da modernidade, principalmente por conta do movimento protestante. E com isso, o que a gente vai ter é uma secularização da noção de alma, que se torna o self, e aí o conceito psicológico de self mesmo, iniciado lá pelo William James, que vai seguir, né, com o Mead, e que chega, por exemplo, até o Winnicott, que usa o conceito de self como um conceito central na psicanálise dele. A ideia também do dom, que eram as trocas sagradas, digamos assim, e que estão envolvidas com uma certa religiosidade, solidariedade, uma irmandade divina, mas essa ideia de dom, de que temos o dom da vida, né, que Deus nos deu, esse dom leva à noção de dignidade. Tá? Ele não está afirmando que esses valores são sagrados e por isso válidos, mas que há no cotidiano e no movimento social, nas instituições sociais, uma transformação dessas ideias nas ideias modernas de self e de dignidade. Então, para ele, o que reforça os direitos humanos é justamente um compartilhamento intersubjetivo de valores. Esse compartilhamento, é preciso frisar de novo, não é necessariamente racional, né? Esse compartilhamento vai acontecendo tacitamente, vai acontecendo no cotidiano, sem a gente pensar sobre ele, e a gente vai adquirindo valores com todas aquelas questões que a gente já viu ali, rapidinho, né? Afetivas, as relações nas quais a gente se encontra, identificação, às vezes por afinidade intelectual mesmo, mas é essa ideia, né, dos direitos humanos que vão crescendo e tomando uma proporção cada vez mais generalizada, né? E qual é uma das grandes questões que ele coloca? Justamente a de que valores não passam por um processo de comunicação racional como gostaria o Habermas. E o Habermas admite esse limite na teoria dele. O Ioas, então, mais recentemente, fala da necessidade de nós estudarmos uma comunicação afetiva, né? Ou seja, quando a gente entra num debate sobre valores, é quase como um debate sobre religião ou sobre futebol, né? Ninguém vai sair transformado, porque está cada um com suas convicções. A grande questão é como é que nós comunicamos afetos e como é possível transformar afetos. É isso que o Hans Joas está colocando como um problema para a gente pensar, né? Ele tem todo um estudo sobre as origens dos valores, que depois a gente comenta também com mais calma, né? E, em geral, a gente consegue articular esses valores por meio de narrativas. E isso aproxima da teoria da narração do Benjamin, ainda que ele não faça nenhuma menção ao Walter Benjamin, que já sou eu inventando, né? Mas por que a narrativa? Porque com a narrativa a gente vai construindo uma lógica do discurso e nesse discurso vão entrando os afetos, vão entrando experiências bastante significativas. Sempre que eu falo disso eu me lembro do Heine, que é hoje o líder do movimento de população de rua de feira e representante estadual e nacional do movimento. E o Heine foi jardineiro na UFES, né, e depois ele passou um bom tempo nas ruas. E hoje ele fala de como ele se apropriou da sua própria história e que ele é dono da própria narrativa. Ele usa esse termo, né? E ele não estudou nada disso, mas é muito interessante como isso se aproxima também de uma ideia de psicologia narrativa do Jeremy Brunner, né? A gente conhece pouco também, se alguém se interessar a gente pode conversar para escrever um ensaio sobre isso. E essa é a ideia, né? Então o Ioas destaca essas características dos direitos humanos, né, como estando no cotidiano, não só no que está escrito, e como algo carregado de afeto e, possivelmente, a forma mais eficaz de comunicação seja por meio de narrativas. Então ele propõe como trabalho, né, ele não fala que é para uma educação para os direitos humanos, mas como práticas que podem reforçar os direitos humanos, e eu transformo isso na minha concepção de educação para os direitos humanos, a ideia de falarmos de práticas ou de práticas de sensibilização
que tragam os temas dos direitos humanos e as emoções que eles despertam à tona. E que essas práticas, essas sensibilizações possam ser articuladas em narrativas. E só aí, então, a gente codificá-los, né, ou transformá-los em leis, em tratados e coisas do tipo, né, essa positivação. O Ioas já tem uma sensibilidade no livro dele às questões de colonização, não é? E a crítica ao eurocentrismo, né, dos direitos humanos. Então aqui já é uma espécie de uma resposta em que a gente poderia pensar em como construir os direitos humanos a partir dos grupos sociais, né, e daí a gente ir das pessoas, desses grupos, para o todo, e evitando a ideia de partir do todo, né, eurocêntrico, para as partes, o que traz aí questões mais violentas, né, e de novas formas de colonização. E a gente poderia dizer que essa teoria dele já dá alguns indícios de processos de descolonização dos direitos humanos, o que a gente vai discutir melhor na próxima semana. E os referenciais psicológicos são centrais para ele também, né? O George Herbert Mead, como eu já falei, que ele é um grande especialista em Mead, o John Dewey, que não é exatamente um psicólogo, mas influencia muito, né, o pensamento psicológico sobre educação, e o William James, né, que a gente pouco lê, a gente pouco estuda como se fosse algo ultrapassado, né, e ele retoma como uma teoria extremamente importante para o século XXI. Bom, indo rápido, esse é o Hans Joas, nascido em 1947, aí sorrisinho simpático, só para fazer uma fofoca. Em 2017, se eu não me engano, saiu um número da revista Ideação de Filosofia da UFS, que fui eu que coordenei o número, e tem um artigo meu sobre Honneth e Adorno, e eu escrevi para esses caras, né, para ver se eles deixavam a gente traduzir alguma coisa, se eles queriam escrever alguma coisa. O Honneth não me respondeu, quem me respondeu foi uma secretária dele que não entendeu o meu e-mail, eu mandei de novo, ela deu outra resposta em que ela não entendeu, fiquei perguntando se era o meu inglês, que era muito ruim, e o Hans Joas me respondeu pessoalmente, e eu conversei com ele, ele autorizou então a tradução de um texto dele, e eu traduzi lá, né, tá lá, um texto dele falando mal da teoria crítica, interessante, a crítica da teoria crítica, mas ele dialoga muito de perto e parece ser uma pessoa mais acessível e simpática. Bom, eu vou terminar falando rapidamente de algumas coisas que eu estou estudando agora, que me interessam muito, então também se vocês quiserem dedicar um tempo aí para escrever um ensaio ou estudarem um pouco mais essas coisas, isso é o que eu estou discutindo mais agora. Voltei no Walter Benjamin, né? É lá da primeira geração, mas um pouco marginal, e a ideia dele de espaço do jogo, o espaço de brincar. Tá? Primeira coisa, o Walter Benjamin, quando escreve sobre a história, ele tem as famosas teses sobre o conceito de história, ele faz questão de destacar a tradição dos oprimidos. Né? Ou seja, ainda que a gente tenha a história, contando a história dos dominantes, o Benjamin chama atenção para que nos detalhes, para que ali meio do lado, em certas ruínas, a gente encontra a tradição dos oprimidos. Né? E é ela que precisa ser resgatada para a transformação social. Nesse sentido, Benjamin se aproxima do Baró, né, com a memória dos povos explorados, né, e com esse direcionamento para os pobres ou para as pessoas mais oprimidas. E isso não é uma invenção minha, tá? O Michel Levy, que é um autor brasileiro, acho que já fiz um momento cultural sobre ele, né? Aproxima o pensamento do Walter Benjamin da teologia da libertação, não do Baró diretamente, mas aí pra gente é um pulinho, né? Outra coisa é a possibilidade de relacionar o Benjamin com o Winnicott. E essa foi uma intuição muito fértil, né, da Marie-Claire Seckel, que é uma professora da USP, que é minha amiga, né, e escreveu um artigo sobre isso, e tem me inspirado aí para pensar algumas coisas. E essa semelhança é muito importante, porque aquela ideia das experiências significativas da infância são prejudicadas por experiências tantalizantes, vai dizer o Benjamin, e o próprio Winnicott usa a ideia de um ambiente tantalizante quando a mãe não consegue ser suficientemente boa, né, aquela expressão que todo mundo acha que é super simples, mas não é. E com isso, né, pensando na nossa forma de vida reificada, na nossa forma de vida violenta, muitas vezes é o que nos acontece e nos impede de tomar contato com as nossas experiências, com o reconhecimento, com a própria criatividade. Então, por isso, o Walter Benjamin fala de um espaço de jogo,
que em alemão é Spielraum. Raum é o espaço, né? Ou uma sala, e Spiel é brincar, é jogo, tá? E o que seria isso? Seria um espaço de confiabilidade, um espaço em que a gente transita entre o sono e a vigília. O Benjamin se interessa por psicanálise para ver se Freud fala disso, porque ele sabe que Freud fala de sonhos, mas não sabe se ele fala do despertar. Para ele interessa o despertar. E por isso ele também se interessa pelo surrealismo, né? Ou seja, essa ideia de conseguir transitar entre o inconsciente, entre uma atitude distraída, relaxada, tranquila, com um conhecimento mais profundo das coisas, e não um conhecimento da razão instrumental, da razão reificada. Uma semelhança grande com o conceito de playground do Winnicott, que é o espaço potencial, que é esse espaço de confiança em que se daria, por exemplo, a análise, né? O Winnicott vai pensar a transferência nesse sentido, mas o Winnicott também tem uma frase interessantíssima em que ele diz que talvez a psicanálise não seja a coisa mais indicada para isso, porque poucas pessoas têm acesso. Mas as instituições de assistência social, educacionais e tantas outras poderiam funcionar nesse sentido, como playgrounds, né? Então, essa semelhança entre o Benjamin Winnicott e o papel das instituições, o papel da psicologia nessas instituições tem me interessado, né? Por quê? Esse Spielraum, esse playground, esse espaço de jogo, seria um espaço em que essas experiências podem acontecer, e nós podemos compartilhá-las com semelhantes e passar por um processo que é o processo de rememoração, como Benjamin chama, ou um processo de reparação, como Winnicott chamaria, inspirado na Melanie Klein. Ou seja, é uma forma de nós lidarmos com os lutos sociais, políticos, pessoais e construir algo criativo, né? Então, isto gera o que o Benjamin chamou de imagens dialéticas, ou imagens que representam o mundo com suas contradições, em termos de destruição, mas também de criatividade, né? Portanto, são o que possibilitaria essa movimentação da história, né? Então, tem uma carga subjetiva muito grande nesse conceito do Walter Benjamin, e acho que quem melhor ilustrou isso em algumas discussões recentes, também sem citar o Walter Benjamin, né, mas como uma oposição às imagens controladoras, foi a Patricia Hill Collins, que é uma das principais autoras do feminismo negro contemporâneo, né? Então, ela fala de imagens controladoras e ela fala de espaços de segurança. Ela traz isso para o concreto, né? Espaços, por exemplo, como reuniões de igrejas, grupos de mulheres, principalmente das mulheres negras, onde elas podem falar sobre opressão e ali elas constroem resistência, elas constroem formas criativas de resistência, tá? Essa ideia, então, do combate às imagens controladoras, que a Patricia Hill Collins coloca nos espaços seguros, eu acho que dão um pano para a manga para a gente conversar sobre as imagens dialéticas e sobre esse direito dos oprimidos que vai sendo construído nesses espaços. E talvez o papel da psicologia seja justamente promover esses espaços, né? Acho que tem tudo a ver a gente pensar o Baró falando, né, da atenção da psicologia com os oprimidos e a gente pensar no feminismo negro e na interseccionalidade como um campo do conhecimento que indica justamente a intersecção da maior opressão que existe. E pensar junto com essas mulheres, essas formas de opressão, essas formas de resistência, essa criatividade pode servir para todos os movimentos sociais, né? Para todos nós pensarmos como construir espaços diferentes e a partir desses espaços reforçar a nossa resistência e uma transformação. O diálogo com a descolonização e com Walter Benjamin se torna explícito, então, em duas autoras mais recentes que pensam a renovação da teoria crítica. Uma delas é a Drusilla Cornell, que escreve um livro, já deve ter uns 10 anos esse livro dela, relativamente recente, em que ela fala dos desafios colocados para uma renovação da teoria crítica pelo existencialismo preto. Ela cita diretamente o Frantz Fanon, o Lewis Gordon, que é colega dela de universidade, e como eles colocam um problema para a teoria crítica que não se debruçou tão fortemente sobre o racismo, né, e sobre a colonização. Então, quando ela tenta responder a isso, o capítulo imediato, logo depois do texto sobre o existencialismo preto, é um capítulo sobre o Walter Benjamin, sobre as imagens dialéticas e sobre algumas dessas possibilidades que eu descrevi aqui.
Já a Susan Bookmorse é uma historiadora estadunidense, também, assim, eu esqueci de falar, a Drusilla Cornell é estadunidense, mas ela tem estudado muito a questão do Ubuntu e da África pós-apartheid, né? Para entender as dinâmicas do que vem acontecendo lá e também inspirar outras lutas contra o segregacionismo, contra o racismo. E a Susan Bookmorse é responsável por um livro belíssimo, né, que ela tenta demonstrar que a ideia de liberdade lá do Hegel, né, que está inspirando toda essa galera que a gente está falando, não é necessariamente uma ideia eurocêntrica e que exclui a discussão sobre a colonização, porque ela consegue documentar isso muito bem e demonstrar para a gente que, muito provavelmente, o Hegel, quando fala em liberdade, está se referindo às lutas por independência dos negros no Haiti, que depois foram massacrados, né? Mas essa revolução haitiana do finalzinho do século XVIII teria inspirado todo o pensamento sobre a liberdade enquanto vontade livre universal do Hegel. Não, mas a gente conversa mais sobre isso para não me prolongar muito aqui, a gente ter o que conversar ao vivo. Espero que a gente converse mais dessa vez e eu fale menos, tá bom? Quero ouvi-los e ouvi-las. Então, só para a gente fazer aquela parte simpática, a foto que vocês já viram do Walter Benjamin, né? E essa é a Susan Bookmorse, esta é a Drusilla Cornell, e terminamos com a Patrícia Hill Collins, tá bom? Então, espero que hoje tem, né, esses vídeos todos foram muito corridos sobre muitos assuntos, mas é uma introdução para a gente aprofundando essas ideias daqui por diante, vocês já terem ideias sobre isso, já irem lendo, se informando, começando a pensar os ensaios de vocês e a gente produzir juntos a partir daqui. Então, abraço e até breve.